Na live de hoje do Café com Registro de Imóveis, eu falei sobre os primeiros passos para você aprender o direito imobiliário extrajudicial. Uma live sensacional, cheia de gente, e você pode assistir a reprise dela aqui agora. Antes disso, dá um like aqui neste vídeo do YouTube e te inscreve no meu canal, para eu poder produzir muito mais conteúdos para você. Bora estudar? Tema de hoje, primeiros passos no direito imobiliário extrajudicial. Primeiros passos. E por que primeiros passos? Porque a gente precisa ter uma noção do prédio. A gente tem que sobrevoar e olhar o que está acontecendo. Quando você chega num lugar que você vai conhecer novo, um apartamento de um amigo, você chega na porta, olha o prédio, mas você sempre dá uma olhada assim para ver o prédio, como ele é, né? Aí você entra. Se você for levado vendado dentro do prédio e lá no apartamento tirarem a venda, você não sabe onde você está. Você não consegue entender onde você está. Isso é primeiros passos, que eu chamo há 3 anos de visão do prédio. Primeiro, a gente olha o prédio, aí a gente entra nele. Não tem como eu chegar e começar com você. Vamos falar agora do procedimento de execução da alienação fiduciária. Vamos lá, vamos conversar sobre essa execução extrajudicial, o modo de notificar o devedor, vamos falar sobre a averbação de leilão negativo. Não é a hora. Não é a hora. Não é a hora. Por quê? Porque tem uma evolução e uma construção para a gente chegar na alienação fiduciária. Ah, mas o meu problema ele é de alienação fiduciária. Tudo bem. Então, pega o mapa geral primeiro. Pega a visão do prédio. A visão do prédio é que vai te dar isso aí. Ah, a visão do prédio, ela é um pouco rasa. Não é não. Ela te mostra o geral. E aí você vai indo. Para você ter uma ideia, a faculdade inteira normalmente é visão do prédio. Inteira. Ou você acha que você aprendeu contratos em 1 ou 2 semestres na faculdade? Você aprendeu? Você tá craque em contratos? Tirou 10 na prova. Conhece todos os contratos? Não. A gente tem que primeiro ter uma visão do prédio e aí entrar nos pontos principais. É assim que eu trabalho. Bom, por que eu chamei essa aula de a arte de regularizar imóveis? A arte de regularizar imóveis. Por quê? Porque hoje, o direito imobiliário extrajudicial está apontado para esse caminho. Tá? Tem um caminho que anda junto com ele, que é a análise de risco, a due diligence. Está ali junto com ele, tá? Mas a regra é olhar para a regularização. Anos atrás, não. Anos atrás, o cara do direito imobiliário era um cara que resolvia alguns problemas de propriedade, posse, mas que não necessariamente era chamado de regularização. Hoje, abriu o nome, abriu forte. Por quê? Porque tem uma demanda enorme no país. Demanda para regularizar. Então, vocês já viram lá no Correio Brasiliense que está lá a notícia. Bota aí, Correio Brasiliense, imóveis irregulares no Google. Nossa, eu estou falando, você vai ver. Está lá. Mais de 60 milhões de moradias irregulares. E a gente vai falar semana que vem no aquecimento quando que a pessoa quer regularizar um imóvel. Porque não adianta eu achar que todo mundo está querendo regularizar. Não. Muita gente vive bem como está. Vive bem. Eu não averbei minha construção e não estou a fim de averbar. Eu não corrigi a minha área da matrícula e nem estou a fim de corrigir. Tem gente que não está a fim. Você tem que saber onde estão aquelas pessoas que estão a fim. Tá bom? Então vamos lá. Para a arte de regularizar imóveis é isso. É a gente ter essa noção de que os imóveis, a regra, o caminho é chegar na regularização. E, professor, eu tenho que ser advogado? Eu posso ser corretor? Eu posso ser despachante? Eu posso ser engenheiro? Isso é uma pergunta que está surgindo muito nas caixinhas, tá? Então, vamos lá. Eu tenho OAB? Eu não tenho OAB? Regularizar imóveis, existem alguns procedimentos que são específicos do advogado. Por exemplo, inventário. Por exemplo, uso capião. Por exemplo, divórcio. Por exemplo, adjudicação. Exclusivos do advogado.
Existem procedimentos que eu posso trabalhar sozinho, como proprietário. Eu sou dono e eu quero retificar minha matrícula. Eu vou fazer o requerimento e vou retificar. E eu, como proprietário, posso também autorizar alguém a me representar nesse serviço. Aí entra os outros profissionais, tá? Então, retificação, extinção de condomínio, extremação, são procedimentos que podem ser feitos pelo proprietário e ele pode delegar isso a alguém, ok? Então, primeira noção, ele é muito aberto ao direito imobiliário. Eu tenho uma aluna, deve estar aqui na live, que ela deu depoimento semana passada, que ela montou um escritório de despachante imobiliário. O que é o despachante imobiliário? É aquele que também faz regularização, mas não é advogado. Mas fez parceria com advogados. Ela ganhou em 2022 R$300 mil. Trabalhando firme, não é dormindo até tarde, não. Trabalhando firme. Muito aluno meu fazendo isso, muito. Bom, e aí, professor? Quais são então os primeiros passos? Os primeiros passos é a gente se localizar aonde ocorre essa regularização. Não é no tabelionato que ela ocorre. O tabelionato é um meio, não é o fim. É um meio. O fim sempre será o cartório de registro de imóveis, que só tem 3.600 no país inteiro, ok? Só tem 3.600 no país inteiro. Então, esse é o fim, tá? A gente tem que chegar lá. Mas para eu chegar lá, no cartório de registro de imóveis, eu tenho que fazer o trajeto, fazer o caminho. Nesse caminho, pode ser que eu precise de um tabelião, porque alguns documentos são feitos por ele. E aí, eu preciso entender o que é tabelionato, ok? Então, aqui uma grande diferença, cartório de registro de imóveis, que é o fim que eu quero chegar na regularização, pro tabelionato de notas, que vai ser um grande aliado para eu chegar lá. Por exemplo, né? Vamos trabalhar exemplos que isso é sempre bom. Imagine que você está comprando uma herança, né? O teu cliente te procurou e disse, olha, comprei uma herança e tá aqui o documento, fiz um recibo, né? Um recibão na hora lá. O que tu acha? Só nós precisamos fazer uma cessão de direitos hereditários, que é um documento feito pelo tabelião. Com esse documento, a gente pode se habilitar num inventário. Então você vai ao tabelião para fazer a cessão, veja que você está no caminho, mas você vai fazer o inventário no tabelião depois também, ou judicial, o inventário tem as duas vertentes, mas onde é que vai ser registrado o inventário para finalizar tudo, para regularizar essa compra e venda dessa herança? Será, claro, no registro de imóveis, tá? Agora aqui algumas pessoas confundem e vão dizer assim, olha, não basta eu levar na prefeitura o inventário? Lá tem lá um cadastro certinho e a gente tem que saber que lá na prefeitura a gente tem muita informação de cadastro, ou seja, informações que são alteradas de acordo com a administração pública, como ela entende melhor. Diferentemente do registro, que tem requisitos específicos da norma e que dizem, precisa disso, ao usufruto, tem que ter feito a escritura pública, cancelar o usufruto, tem que ver se não tem tributo. Tem coisas específicas lá. Por exemplo, vamos encher de exemplo essa aula hoje, né? Uma promessa de compra e venda. Você comprou um imóvel num contrato de promessa de compra e venda. E aí, você levou na prefeitura e disse assim, olha, eu comprei, tá aqui a promessa de compra e venda, o cara me vendeu. A prefeitura olha, então tu que vai pagar o IPTU? Não, eu vou pagar, eu já sou o dono, só estou pagando, tá tranquilo. A prefeitura vai botar no sistema, vai dizer lá, o comprador fulano de tal agora é o responsável pelo IPTU. Para a prefeitura nem faz mais parte o anterior. Agora é o cara que tem o contrato. Aí alguém vai te dizer, mas isso aí tinha que levar no registro, né? Por quê? Para gerar direito real. Aí você vai ao registro, chega lá, o registrador olha e diz assim, faltou a assinatura da esposa do vendedor. E aí? Não posso registrar. A descrição do imóvel não está correta, olha ali. Está falando lote 5, quadra 6, 350 metros. E aqui, nos meus arquivos de registro, o lote 5, quadra 6, tem 250 metros.
Não está fechando. Veja que você não conseguiu entrar no registro de imóveis. Parou. Mas está lá na prefeitura. Então, lá é um local que aceita documentos que comprovem negócios. Mas esses documentos só vão se transformar num direito real, num direito de propriedade, após passar pelo filtro do registrador. Tá? E lá no filtro, o que se aplica lá? Princípio da legalidade. Ou seja, tem uma lei, estamos na aula de primeiros passos, tem uma lei, tem várias, mas tem uma lei que é interessante, que é a lei 6015, de 73, toda retalhada, toda recortada, coitadinha, mas valente, uma lei boa, mas que é ruim de ler, mas essa lei me dá algumas coisas para eu saber o que registra, o que averba, o que precisa georreferencial imóvel rural, precisa disso, para abrir matrícula precisa desses dados, tá lá, mas ela é ruim de ler, é ruim. O pior professor que você vai ter no mundo é aquele que vai dizer assim, vamos ler a lei agora, pelo primeiro artigo aqui do registro de imóveis, né? Que é o 67. Vai te matar, né? Uma lista, pode registrar, pode averbar. A gente tem que entender como funciona o ensinamento do direito imobiliário, ok? Passamos de 400 pessoas na live nesse momento. Obrigado para você que está aqui de manhã aprendendo os primeiros passos do direito imobiliário. A gente vai fazer um evento forte, semana que vem tem aquecimento, depois tem evento. Participe dessas lives de manhã, participe das lives noturnas da semana que vem, participe que tem muito conteúdo aqui. Muito bem, então professor, eu já vi que eu estou com o meu contrato de promessa de compra e venda, eu não consigo ir lá no registro imobiliário transferir essa propriedade. Exato, a gente está na visão do prédio, a gente está observando que precisa ter essa noção que o cadastro não é igual ao registro. E aqui, agora, a pessoa te procura então, comprei um imóvel, tentei registrar, não consegui, mas a prefeitura diz que está ok. Você, como expert em registro de imóveis, meu aluno, participa das lives todo dia, já pode dizer, não, prefeitura é cadastro, registro são direitos reais. Muito bem. E agora, como é que eu regularizo isso lá no registro de imóveis, né? Então, os primeiros passos agora, eu tenho que olhar o documento, claro, o que ele tem na mão? A promessa de compra e venda. Então, vamos ver que documento é esse que ele tem, e quais são os requisitos. Olha como o direito imobiliário agora, ele navega por outras áreas do direito. Por quê? É um contrato de compra e venda de bem imóvel particular. A promessa de compra e venda, melhor dizendo. Muito bem. Olha, eu tenho que saber quem está vendendo, é uma pessoa jurídica ou é uma pessoa física? Olha que legal. Porque se é a pessoa jurídica, quem é que assina? Professor, eu odiava as aulas de empresarial. Eu sei, mas eu te ensino. Quem assina pela pessoa jurídica? O administrador. Ele que tem poderes. Precisa de uma certidão negativa de débitos da empresa? De regra, precisa. Aí você começa a ver, a empresa está devendo. Então, a pessoa que está te vendendo pode ser física ou jurídica. Se ela for física, ela pode estar casada, ou ela pode estar em união estável, ou ela pode ser viúva. Agora entrou o direito de família e sucessões. Viu? Por quê? Consta lá no contrato que ele é solteiro. Muito bem. Solteiro pode estar em união estável. Ou pode ter acabado uma união estável e ter comprado esse imóvel com ela. Há poucos dias me chamou uma moça no direct. Você sabe que eu tento responder os directs. Há poucos dias chamou uma moça no direct, ela disse assim, professor, vendi minha casa e me mudei de cidade e comprei uma casa, fiz o contrato, tudo certinho. O vendedor solteiro me fez o contrato parcelado. Ao final do pagamento, ele vai me passar a escritura, tudo ok. Agora me ligou uma mulher maluca e está dizendo que essa casa é minha também.
se tu ficar aí e pagar todo o dinheiro pro meu ex, eu vou depois tirar a casa. E agora, professor, o que que eu faço? O que que eu faço? Olha que interessante. Na verdade, o cara tinha uma união estável, sem documentos, estava como solteiro, e esse mesmo cara que tinha a união estável, acabou o relacionamento, a casa estava no nome dele, botou à venda e alguém comprou. Olha como agora eu estou falando de direito imobiliário, mas eu estou te mostrando que tem direito de família na jogada. Então, você que está em casa agora, pode ser que você esteja numa outra área que não é imobiliário, e eu vou te dizer, vai haver conexão dessa área com o que você vai trabalhar no direito imobiliário. Vai haver conexão. Porque o direito imobiliário, ele é como se fosse o cérebro de todo o ordenamento. Tudo passa para tentar chegar na propriedade. Então, as áreas se relacionam. E o direito imobiliário ele é uma grande energia que as outras áreas chegam ali. Então, família e sucessões, contratos, tá lá. Ah, mas eu tenho que saber tudo de contrato? Não necessariamente. A gente aprende, é mais ou menos como trocar o pneu do carro andando. A gente vai aprendendo como é que... Ah, é compra e venda de pai para filho. Todo mundo sabe, tá nesse artigo aqui. Precisa desses requisitos. Você vai ver na semana que vem, quando a gente começar as lives de aquecimento forte, que vai surgir muito conteúdo embasado. Para quê? Para te levar para o evento na outra semana e você aprender. Confia no evento. Confia no evento, porque muita gente passa pelo evento. Muita gente. Para você ter uma ideia, no último evento, a primeira noite da live foi uma segunda-feira. Agora vai ser dia 6. A gente, em 24 horas, tinha 25 mil visualizações. Tá? Ela já saiu do ar, claro. Né? É muito conteúdo. Conteúdo que as pessoas pagam caro para ter. E eu dou de graça na semana do evento. Por quê? Porque a gente mostra o jogo. Mostra o jogo jogado, tá? Ali a Cássia botou, sem contar na trabalhista. Trabalhista também, claro, trabalhista, todas as áreas passam por aqui. Bom, agora eu estou fazendo os primeiros passos do direito imobiliário extrajudicial e estou falando para você que a gente tem que chegar no cartório de registro de imóveis, tá? Agora lá tem procedimentos, claro. No cartório existem procedimentos comuns e procedimentos especiais. Procedimentos comuns e especiais. Isso é um divisor. Eu não estou falando agora de tabelionato, não, estou falando lá no cartório. Procedimento comum. Olha, eu comprei um imóvel, fui ao tabelião, fiz a escritura de compra e venda, o tabelião me deu, recolhi o imposto, fui ao registro de imóveis, apresentei a escritura. Beleza, vai cair no procedimento comum. Qual é o procedimento comum? Recebe, protocola, analisa e registra ou devolve. Procedimento comum. Agora, esse não é difícil. Agora tem procedimentos especiais. Especiais. Por exemplo, eu quero corrigir uma metragem diária. Então eu chego no registrador e vou dizer para ele, olha, o meu terreno, ele sempre teve 500 metros quadrados. Tá? E olha a matrícula dele aí como não tem 500. Tem 500, né? Olha a escritura que eu comprei não tem 500. Tem 500, né? Mas agora eu fui medir, porque a prefeitura foi lá, que estava vendo negócio do IPTU, eu fui medir, e quando eu medi, deu 510 metros quadrados. 510. E eu queria agora arrumar isso aí. Arrumar isso aí. É um procedimento comum? Não, ele é mais especial. Aí tá lá pelo 213 da Lei 6.015, né? Então, aí eu vou ter que olhar a retificação, eu vou dividir ela em duas, unilateral, bilateral. Na bilateral, divisa, o vizinho assina. Quem é o vizinho que está assinando? Olha aqui, agora a gente abre uma porta. É um cara casado, solteiro, divorciado, viúvo, está em união estável, é um falecido. Como é comum ter vizinho que morre, né? Não, morreu o vizinho. E agora eu preciso retificar o processo assinatura do vizinho. É incrível como surgem problemas quando eu falo de confrontantes. Confrontantes. Porque os confrontantes mudaram com a 14382. Aliás, quem não estudou a 14382, aproveite essa semana que vem o evento, porque eu vou falar muito dela. Ela entrou em vigor em julho do ano passado.
mudanças clássicas, fantásticas no registro. Tanto que entrou a adjudicação compulsória extrajudicial, entrou um pouco mais de flexibilidade na análise de documentos do registro de imóveis. A gente segue com alguns probleminhas de transcrição ainda, mas já tem como resolver apresentando junto uma retificação. Ontem tinha a caixinha, o pessoal perguntando: professor, eu quero abrir a matrícula do meu imóvel e o registrador está me exigindo planta, memorial e assinatura dos confrontantes. Por que ele está me exigindo isso? Por quê? Provavelmente a descrição do imóvel é muito antiga, rudimentar. E aí, você precisa, quando for se tornar um expert em registro de imóveis, e isso é um projeto de vida, de vida, de vida. Eu trabalhei minha vida, 25 anos de direito imobiliário. Quero que você entenda que dá para viver disso e viver gostando do direito. Você tem que conhecer um pouquinho de história. Um pouquinho de história. Quando é que esse cartório foi criado? Você está trabalhando numa cidade, tem o teu cartório, é um bairro que tem um cartório, é uma cidade que tem um cartório. Quem é que está lá? Qual é o registrador? Quando é que esse cartório foi criado? O registrador é titular ou é designado interino? Quem é o substituto dele? Esse cartório antes, onde é que eram feitos os registros? Eram feitos em outra cidade? Tinha outro cartório? A gente começa a matutar isso. Você vai ver que as pessoas que têm essa informação, elas guardam isso a 7 chaves. Isso é uma reserva de mercado. Porque se eu sei aonde estava antes o registro desse terreno, porque esse cartório é novo, eu sei aonde buscar a certidão. Quem não sabe, o imóvel não tem matrícula. Daí você vê aqueles videozinhos que passam toda hora na tua frente. Se o imóvel não tem matrícula, vamos para usucapião. Ferro. Por que ferro? Porque aí chega lá, entra com o usucapião, o registrador: não, o imóvel estava no cartório do lado. Ninguém me falou isso. Ninguém me falou como funcionou a história dessa região. Ninguém me falou que um cartório se desmembra em 2 ou 3. E daí? Aí vem a vergonha, né? Eu achei que era só fazer usucapião. A gente tem que ter noção que eu preciso entender um pouquinho da história da região que eu estou trabalhando. Um pouquinho. Então, eu estou trabalhando nesse município. Esse cartório aqui tem desde quando? Pergunta que tem que fazer. O imobiliarista tem que saber quando surgiu esse cartório de imóveis. Eu não sei. Procura no site do TJ ou do CNJ. Tá? Sabendo isso, maravilha. Aí, às vezes, vai aparecer uma outra questão assim: professor, o cliente está me dizendo que o pai dele comprou uma área e chegou até a fazer a escritura, mas não registrou. Como é que eu vou achar isso? Se a escritura existiu, mas não está registrada, ela deve ter sido feita num tabelionato. Agora, quantos tabelionatos tem nessa região? Porque tabelião é livre. Tabelião eu escolho para fazer os meus atos, salvo na ata notarial de usucapião, que eu vou explicar essa semana nos aquecimentos, tá? Mas tabelião é livre. Posso fazer a compra e venda onde eu quiser. Mas eu fui no tabelionato da cidade e não tem nenhuma escritura feita por esse cidadão. Muito bem. Esse tabelionato tem desde quando? Não sei. Então dá uma olhada lá. Esse tabelionato surgiu em 1980. E tu acha que o teu pai, teu avô fez essa escritura quando? Foi na década de 50. Então é óbvio que não vai estar ali. Eu preciso então entender quais são os tabelionatos que já tinham antes. Tabelião, na história brasileira, é muito interessante de conhecer. É muito. Porque em vários locais do interior do Brasil existia um grande tabelião que fazia toda uma região. É como médico cirurgião. Presta atenção agora nisso. É como médico cirurgião. Bom dia, professor Salomão Rezedá, queridão. É como médico cirurgião. Olha no passado e pergunta para tua mãe ou para tua avó. Quem era o grande médico da região que fazia todos os partos? Quem era o grande cirurgião que salvava vidas? Que tinha aquela grande casa, que tinha o carrão, né? Quem era? O médico que se destacou naquela região na década tal e tal. O pessoal visitava o município do lado para fazer o parto. Por quê?
de médico. Tabelião também tem isso. Pela ausência de tabelionatos em vários municípios, às vezes tinha um tabelião num grande município que atendia toda uma região. Claro que existe também tabeliães que atendiam toda uma região, porque a sua estrutura era forte e ele era um cara muito conhecido, e os outros tabelionatos que não resolviam problema, o pessoal levava para ele resolver. Muito você vai ver isso. Então observe que o documento pode estar num tabelionato que necessariamente não seja o da cidade. Pode estar num tabelionato vizinho. Por quê? Porque na época passou um grande tabelião aqui. Eu assumi uma vez um tabelionato. Nesses meus 25 anos de registrador, às vezes o Poder Judiciário diz assim, vai lá naquele tabelionato e resolve os problemas que tem lá. Né? Daí eles me mandam estrada de chão, me mandam... Eles, né, aproveitaram bastante a minha carreira, né? Vão aproveitar muito mais, porque eu sirvo para isso, né? E aí eu cheguei numa cidade que tinha passado por lá um grande tabelião desse, sabe? Ele arrumava a vida das pessoas. Ele arrumava, ajeitava a vida das pessoas dentro da lei. Então, era histórico que as pessoas iam procurar aquele tabelião, seu fulano, para conversar. Tabelião é o cara que vai no churrasco da igreja, tabelião é o cara que circula, ele, o substituto, né? A galera circula muito. O registrador é mais fechado. Porque o registrador tem que dizer muito não, né? Ele recebe a escritura, não vai dar. O registrador é um pouquinho mais difícil a vida, né? Nesse sentido aí, né? De regularizar. Muito bem, eu estou nos primeiros passos de direito imobiliário. E mostrando para você que eu preciso conversar com o cliente e saber o que ele tem de documento, e saber que por mais que a prefeitura tenha esse documento até como regular, eu preciso chegar ao fim, chegar ao registro de imóveis, tá? Então às vezes você vai comprar um imóvel, o cara diz, não, esse imóvel tá bom, está um pouquinho fraco de documento, né? Esse fraco de documento, ele está querendo dizer o quê? Tem algum probleminha. O que é? O casal divorciou, ainda não fizeram a partilha. Vamos chegar em direito de família de novo. O casal divorciou e não fizeram a partilha. E eles têm que conversar para ver sobre a venda do bem. Eles têm que conversar para ver a venda do bem. Como é que vai funcionar essa venda do bem se os dois divorciaram, mas não partilharam o bem? Então é normal que possa estar ali um probleminha, não do imóvel, mas que tem relação com o imóvel. Você chega no registro, tem matrícula, tudo ok. O problema não está visível. O problema está na área dele, na família, em alguma outra situação que você vai ter que enfrentar. Então, eu preciso, nessa hora, conhecer um pouco de direito de família. Se eu não conheço, eu vou aprender com quem conhece. Eu tenho um módulo de direito de família e sucessões que normalmente eu dou de bônus para os meus alunos, né? Bônus. Eu dou um curso de inventário de bônus para eles, completo, extrajudicial. E esse módulo tem mais de 100 aulas, né? Só de família e sucessões. Normalmente os alunos que compram o meu curso, quando tem vaga, não tem vaga agora, nem adianta mandar direct, né? Quando eles compram, eles falam, pessoal, nas primeiras 24 horas você vai ganhar um curso de inventário completo, extrajudicial. Pronto. Né? E mais um módulo de família completo. Daí eles entram e realmente, aí eles entendem os problemas de união estável. Porque união estável tem 5 artigos no Código Civil. Se você acha que isso vai resolver a sua vida, você só lê os 5 artigos e tá bom, você não vai trabalhar na área, gente. Não, nossa. Precisa vênia quando assina ou não precisa? Na separação obrigatória de bens se aplica na união estável? Por exemplo, o cara ficou viúvo e não fez inventário dos bens dele e da ex-mulher, né? Ficou viúvo, entrou em união estável, sem documento nenhum. E agora? Os bens que eles estão adquirindo, comunicam ou não comunicam? Então a gente sempre vai ter um pouquinho de direito de família. Por isso que eu botei um módulo de direito de família lá, para exatamente você olhar e dizer, nossa, eu vou precisar entender isso aqui em família. Né? Porque o imobiliarista, o expert em registro de imóveis, como eu falei, é como o cérebro, ele passa por todas as áreas, ele vai olhando tudo. Mas eu não consegui estudar tudo na faculdade. Não faz mal, porque a gente faz as conexões. Outra coisa importante nos primeiros passos é saber o quê? Teve algum empreendimento imobiliário nesse imóvel aí que o meu cliente me trouxe?
Como assim, professor? Estou vendendo um apartamento. Esse apartamento, ele passou por um procedimento de incorporação ou ele passou direto para a construção? Porque tem diferença. Tem diferença. Você viu que essa semana a gente começou a colocar as aulas de incorporação na plataforma, né? O professor Eduardo já jogou 6 aulas para lá sexta-feira e hoje eu estou subindo mais 4. Estuda, mano. Estuda. E você não está pagando nada por isso. Nada. Você já pagou o curso. A gente está botando aulas novas lá para você. E ele fala disso aí de incorporação. Então, quando eu vou olhar o procedimento, amanhã ele vai estar em live comigo aqui, eu tenho que saber que, às vezes, passou por um procedimento de incorporação, como pode ter passado por um loteamento. E às vezes não. Como é que não passa por incorporação, professor? Eu vi um professor falar que sempre tem que ter incorporação. Não! Imagina que eu quero construir um prédio para mim, eu tenho dinheiro. Preciso incorporar? Não. Eu posso construir ele. Eu posso pegar, fazer a construção e fazer uma caixa de 6 andares, com 6 apartamentos. Aí, eu pedi dinheiro para a sociedade, vendendo os imóveis? Não. Mas por que tu construiu 6 apartamentos? Porque vou morar eu, vai morar os meus 3 filhos, e um deles talvez eu vá alugar para tirar uma receitinha. Não botei nada para vender. Eu não posso construir? Eu não tenho essa liberdade de investir? Posso? Claro que eu posso. Então veja que eu não passei por um procedimento de incorporação para chegar até a minha construção. Eu construí. E assim ocorrem vários empreendimentos. Então, você vai ver lá na semana da segunda onda do direito imobiliário que eu vou falar de empreendimentos, né? Aliás, na semana de 6 a 12, por favor, não esqueça caderno, caneta, né? Mesa, concentração, porque não é só 1 hora de aula. Normalmente cada aula leva 3 horas, né? Então é muito conteúdo. Depois a gente manda em um PDF nos grupos de WhatsApp para todo mundo. Fica assim, fica bem centrado na aula, tá? E terça e quinta tem as dúvidas que eu tiro com o plantão faixa preta. Ok. Então, empreendimentos imobiliários eu preciso ter uma noção geral. Uma noção geral. O que é loteamento? O que é condomínio de lotes? O que é incorporação? Dei aula disso anos na pós-graduação pelo Brasil inteiro. Daqui para Bahia, daqui para São Paulo, daqui para o Rio de Janeiro, me levavam para todo lado quando não tinha mundo virtual, né? 25 anos de carreira, você imagina quanto já me levaram de um lado para o outro para dar essas aulas. Eu que trabalho no interior do Rio Grande do Sul. Porque trabalhei nisso a vida inteira, olhando, entendendo, estudando. Preciso saber quais são os empreendimentos. Às vezes o empreendimento é simples. É desdobrar, dividir um imóvel em 2, 3. Em 2, 3. É simples. Dividiu para vender. Então, empreendimentos imobiliários são coisas interessantes. Além disso, como eu falei para você, divórcio, inventário, contratos, todas essas coisas antecedem, às vezes, ao imóvel, são questões, né? Mas quais são as estratégias que eu vou adotar para regularizar? Ó, não dá para ir direto na estratégia sem fazer a base do que aconteceu na prática, tá? Vou repetir. Primeira coisa, a gente reconstrói a historinha. Olha, letra R agora. Reconstrói a historinha. O senhor comprou de quem? Quem era? Aonde era o imóvel? Quem lhe vendeu? Quanto pagou? Tem dívida? Não tem? Reconstrói a historinha. Aí eu vou investigar uma estratégia boa. Se eu chegar direto na estratégia, sem construir a historinha, quando eu levar ao registro de imóveis, o registrador, que é um cara experiente, que tem todo aquele acervo de livros e conhece a história, ele vai talvez te dar uma surpresa. Ele vai dizer, olha, tu não sabia disso aqui? Não, porque tu não reconstruiu a história. Então, reconstrói a história e vai para a estratégia. Na estratégia, você vai ver, eu fui o primeiro professor do Brasil a listar as estratégias. Hoje, vários listam. Eu acho ótimo. Tudo bem. Ótimo. Que bom que o meu conhecimento está servindo para isso. Lista uma por uma das estratégias.
até ano passado, todo mundo falava assim, tem que regularizar, mas ninguém dizia como regularizar, só se falava uso capião. Eu comecei a listar as estratégias de regularização. Listar. Esse aqui, o procedimento é feito assim. Esse aqui, extinção de condomínio, é assim. Uso capião de imóvel que tu já é dono. Quando não tem localização em Itaiara em condomínio, é assim. Quinta-feira vai ter live disso aqui de manhã. A gente vai olhando as estratégias. A cessão de direitos hereditários, inventário. Ah, ele comprou por cessão, não levou a escritura para fazer o inventário. Está lá parado. Pode fazer uso capião? Não pode fazer uso capião. Já registraram o inventário. Pode registrar a escritura como compra e venda. Estratégias. Várias estratégias. Regularização. E nunca confunda assim, regularização sempre com REURB. Né? REURB. Ah, é REURB, né? Você está REURB, né? REURB é um procedimento feito pelo município. Ah, ele faz. Eu dou aula de REURB também. Mas o município pega e diz, ó, vamos regularizar aquela área lá. Maravilha. Ele nem precisa chamar um advogado, né? Ele usa a equipe dele ou terceiriza isso para alguém, aí sim terceiriza para advogados, para engenheiros, para corretores, despachantes, terceiriza, e aí ele entrega para as pessoas o título delas de propriedade. Tá? É um outro procedimento. Ocorre muita REURB no país, mas se você for começar na regularização de imóveis, entenda, existe a regularização privada, que é essa que nós estamos até agora falando, e existe a regularização pública, que é aquela que passa por REURB, tá? Por REURB. Procedimento municipal, Lei 13.465, Decreto 9310, uma série de detalhes interessantes. Agora eu posso muita coisa fazer na via extrajudicial particular. Basta eu, primeiro, reconstruir a história, segundo, investigar qual é a melhor estratégia. Bom, então agora estou me tornando um expert em registro de imóveis. Eu tenho 6 mil alunos no Brasil hoje, gente, né? O maior curso de registro de imóveis do país. Estou me tornando um expert. Tudo bem, eu estou reconstruindo histórias e escolhendo estratégias. E o que mais, professor? Agora a gente entra naquela última parte que eu ensino os alunos para você avançar na carreira. Não basta o conhecimento jurídico. Eu preciso também me decidir pelo sucesso. Eu preciso estar disposto a defender um projeto de vida. Eu preciso estar disposto a fazer algo que mude a minha vida e mude vida de pessoas. Aí sim, aí a roda começa a girar. Eu não posso ter pensamentos meramente egoístas, que eu apenas quero ficar muito rico. Não, eu quero resolver a vida das pessoas e com isso melhorar minha vida. E aí entram vários requisitos que eu falo em relação a você construir uma personalidade agradável e você fazer networking. Networking é básico, ou seja, eu preciso me relacionar com os profissionais que estão trabalhando no mercado imobiliário na minha cidade. Eu preciso estar numa comunidade, como a gente está aqui agora no chat, aí, com mais de 420 pessoas. Eu preciso interagir dentro das plataformas que tem gente comentando coisas, nas postagens. Eu preciso saber quem são os advogados da cidade que trabalham, quem são os engenheiros, quem são os corretores. Muito corretor tem advogados que ele indica. Não, esse imóvel aqui eu estou vendendo, mas ele tem uma dificuldade, mas eu vou te indicar um advogado para isso. Muito. E muito advogado tem corretor na sua lista. Que a pessoa chega lá e diz, olha, eu quero vender esse bem da herança do pai e eu queria investir em alguma coisa. Olha, eu tenho um corretor que tem uma boa carteira de imóveis. Veja como os dois se relacionam. E não são só os dois. Porque aí precisa regularizar algo e daí o advogado diz assim, tu vai precisar desses documentos aqui, tu vai precisar de um despachante para juntar isso. Então agora quando eu comprei minha casa de praia, fui fazer a compra e venda, era financiada. O banco me pediu um catatal de documento, eu não tinha tempo de ficar procurando esse documento. Que saco, né? Ficava do lado do que saco. Aí apareceu um despachante imobiliário que disse assim, ó, eu resolvo tudo, só me dá o contato da sua gerente. Eu disse,
Que delícia, né? Ligou para minha gerente, ela deu a lista de documentos. O cara começou a resolver tudo para mim. Eu disse, amém. Só me ligava, falava uma coisinha, juntou tudo. Eu só fui assinar o contrato. Maravilha. Já guardei o contato dele aqui, ó. Se precisa alguém que resolva a bronca, é aquele lá que busca tudo. Engenheiro, quantos engenheiros eu tenho contato, né? Cara que faz retificação, cara que faz prédio, cara que faz regularização de prédio, construção de desenho, mapas, plantas de garagem, de segundo piso da casa. Então, olha, são 3 pontos básicos aqui que a gente vai ver bem a partir da semana que vem, né? Nessa semana melhorando, na semana que vem aquecendo, na outra no evento, que é o quê? Reconstrua a história do seu cliente. Reconstruiu? Beleza. Agora, investiga qual é a melhor estratégia. Investigou? Tá na dúvida de 2 ou 3? É normal ter dúvida. É normal. E agora? Defenda o seu projeto de vida. Networking e personalidade agradável. Vá aos locais pegar documentos, mas não seja ranzinza. Não seja ranzinza. Gente, ranzinza não cresce na vida. Não adianta. Se a pessoa é ranzinza, chega no cartório, batendo na mesa, enchendo o saco, brigando com todo mundo, ela não vai crescer. Vai se arrastar. Diferentemente da pessoa que chega com um sorriso, espiritualizada. Mas é difícil. Olha, difícil não é para ninguém, não é fácil para ninguém. Nunca vai ser. Todos vão passar por dificuldades. Todo mundo vai ter problema. Todo mundo vai ter problema. Diz um na live aí, eu tenho já 30 anos, eu nunca tive um problema na minha vida. Quero ver. Bota aí na live que eu quero ver. Todo mundo faz parte do crescimento. Agora, se você faz com que os problemas te tornem ranzinza, chato, murrinha, não vai adiantar. Não. Vai ficar dando murro em ponta de faca. Agora, se você encara que todos esses problemas são desafios para o seu crescimento e que as pessoas que cresceram na vida enfrentaram esses problemas, por mais dolorosos que sejam, porque eles acabam em algum momento, aí você passa a avançar. E quando você passa a avançar, vem mais problema. E esses problemas que você teve antes já são probleminhas, porque agora os problemas são maiores. E você olha para trás e diz, eu achava que era difícil aquilo. Hoje eu vejo que tem coisa mais difícil ainda, né? E isso vai fazer você crescer. Você vai ter medo. Não vou, não vai dar. Vai sair da tua zoninha de conforto maravilhosa. Mas é ali que você cresce. É ali. Ali você desenvolve. E quando você avança no direito imobiliário, surgem problemas grandes. Se você tivesse que escolher um cliente, você prefere escolher um cliente que traga para você uma usucapião de um terreninho bem tranquilo ou uma usucapião de 50 apartamentos num prédio irregular? É óbvio que o que vai te dar mais condições financeiras é a usucapião de 50 apartamentos num prédio irregular. Mas vai ser um problemão. Mas o reconhecimento é proporcional ao problema. Agora, se você se preocupa só com aquele divórciozinho tranquilo, com um outro negocinho, não tem problema algum. Faz parte da vida, mas o reconhecimento é menor. Porque você não está enfrentando um grande problema. Então entenda isso. Problemas são formas de crescimento. Quando Deus resolve fazer você crescer, Ele vai te mandar isso de 2 formas. Você que não vai enxergar. Ele vai te mandar em forma de problema ou em forma de desafio. Você pode não topar o desafio ou pode não querer enfrentar o problema. Tudo bem, mas Ele está te mandando as opções. Ele está te jogando na mesa. Ele tá, olha aqui. Por isso, quando eu falei, são 3 coisas aqui. Primeira, reconstrói a história do cliente. Segunda, investiga qual é a melhor estratégia. E terceira,
defenda o seu projeto de vida. Defenda. Eu defendo o meu projeto de vida, todos os dias. Eu resolvi ser um dos maiores professores do Brasil em direito imobiliário. Já virei chacota por isso no começo. Que quer? Luto todos os dias e avanço firmemente nesse propósito. E agora os mesmos que riam reconhecem e falam, nossa, né, ele enfrentou isso, enfrentou aquilo, mas ainda tem muita coisa para enfrentar. Mas eu defendo o meu projeto de vida. Defendo, eu trago para perto de mim pessoas boas. Porque as tóxicas eu afasto. Afasto e até bloqueio. Porque eu só ando com pessoas boas. Se a gente começa a andar com pessoas ruins, a gente passa a ser influenciado. Uma amizade ruim é como um mercado de peixes. Com o tempo, você se acostuma com o cheiro e nem nota mais. Perceba as pessoas tóxicas que estão na sua vida. Perceba as pessoas que estão só querendo te sugar. Essas pessoas que não ficam felizes com o seu crescimento. Essas você deve afastar. E se elas te desferirem ódio, te desferirem o mal, te desejarem o mal, eu desejo para você luz e sabedoria, para que você resolva os seus problemas. Porque não vai ser me fazendo o mal que você vai resolver a sua vida. Vai resolver a sua vida, você vai ter que fazer o bem. Então não adianta me atacar na rede, não adianta mandar mensagem, não adianta me desmerecer, porque eu luto com o bem, não com o mal. Defenda o seu projeto de vida, sempre com o bem, sempre. Você vai ver que você vai avançar. Eu vou te dar técnica nesses próximos 20 dias. Técnica é o quê? É estudo. Estudo técnico, tá? Mas no meu modo descomplicado. E eu vou te dar crescimento, fazendo você defender um projeto de vida. E muitos alunos meus se abraçaram nessa oportunidade de projeto de vida. E fizeram do direito imobiliário um projeto de vida. É claro que eu não vou dizer para você, larga tudo e vem, né? Não. Você vai ter uma fase de transição. Eu estou fazendo previdenciário há anos, não aguento mais judiciário, quero fazer extra. Então, vamos fazer a transição aos poucos. Normal. Não tem como da noite para o dia. Até porque tem uma questão, a gente tem que achar cliente. A gente tem que precificar. São duas coisas importantes. Vai ter uma live minha semana que vem e vai ser no sábado à noite, que é para ver quem vem. Mercado, clientes e carreira. Sábado à noite, Porque a partir de segunda-feira, eu entro em lives noturnas por 15 dias. Sem parar. Sem parar. Então, a partir de segunda-feira que vem. Vai ter de manhã, meio-dia, à noite. Mas as da noite começa segunda, vai até domingo. Cada noite um tema bom. Já tem os temas, deixa eu puxar aqui. Já temos os temas no nosso mapa, na nossa agenda eletrônica. Olha aqui, dia 30. Quais são os documentos importantes na regularização de imóveis? 30 à noite. Dia 31. Polêmicas nos inventários e divórcios. Dia 1. Questões práticas da posse na regularização. Dia 2, os segredos... Não, dia 2, contratos de gaveta. Dia 3, os segredos da usucapião. Dia 4, que é sábado agora, mercado, clientes e carreira. Dia 5, domingão, o primeiro passo para se tornar expert em RI. Cara, a partir do dia 30 à noite, já começa a cancelar a agenda. A coisa vai pegar pesado. Dia 6 a gente entra em evento, valendo. Dia 6 à noite eu saio aqui da onde eu estou na minha cidade, eu vou a Porto Alegre, vou para um estúdio, fico fechado num hotel, só preparando e colhendo as informações. Quando você se inscreve no evento, você vai receber uma pesquisa para você botar a sua dúvida. A gente pega as dúvidas todas e leva para o evento para fazer ao vivo a resposta. Tá? Então você
vai passar os próximos 20 dias por uma transformação no direito imobiliário. Independentemente se você vai ser meu aluno ou não, depois. Independentemente. Já, adorei, mas não é para mim. Não tem problema. Mas nesses 20 dias, você estará comigo. E vai estar aprendendo. E eu, quando chego ao final desses 20 dias, eu chego muito esgotado, muito cansado, mas dever cumprido. Dever cumprido. Cada evento meu tem mais de 20 mil pessoas inscritas. Depois do evento, eu abro vagas para a turma. Aí a gente abre, ó, tem vagas, né? E elas ficam normalmente 2 ou no máximo 3 dias e a turma lota. Lota. Quando eu digo lota, é lotar mesmo, tipo 1000 alunos. E eu fecho a porta. Por quê? Porque boi lerdo bebe água suja, né? Ah, eu não sei se eu quero. Fechou a porta. Espera agora o próximo evento, que em média leva 60, 90 dias, né? Depende da nossa estrutura. Cada vez que a gente faz evento, a gente tem que ter estrutura. Porque quando o aluno vem estudar comigo, eu tenho um suporte de dúvidas, que são as minhas faixas pretas, que estão lá na plataforma e na comunidade secreta. São as minhas faixas pretas. Elas estão lá para atender o aluno. Ah, eu tenho um caso assim. Me passa, faz assim. A gente resolve o problema de 6 mil profissionais do direito hoje no Brasil. Resolve. Nosso curso não é só vender aulinha. Não, a gente dá aula, vende aula, resolve os problemas. Tá aí a Fernanda, que é uma das minhas faixas pretas. Pessoas que resolvem problemas dos outros. Para quê? Para acelerar, porque eu vivo do resultado. Eu vivo do resultado. Para mim, não basta apenas vender curso. Isso eu já poderia ter parado até, eu poderia ter parado. É só ficar na beira do lago. Eu quero resultado. Eu quero botar você na telinha aqui para falar. Mudou minha vida. Mudou minha vida. Valeu, o curso se pagou rapidamente. E valeu a pena. É isso que eu quero. É isso que eu faço no 3º ano que eu estou fazendo. Tenho toda a minha vida é pública para você saber quem eu sou, o que eu faço. E eu estou aqui, de cara aberta, dizendo, vem estudar comigo. 7h39. Vou trabalhar. Amo vocês. Obrigado pela presença maravilhosa hoje de manhã. E a gente vai seguir juntos nos próximos 20 dias com muito material e muito conteúdo. Fica bem, fica com Deus, tenha sempre fé que todas as coisas se resolvem, todas as coisas dão certo. Existe um princípio evolutivo, tudo evolui para o bem. Por mais que existam coisas difíceis, né? As coisas caminham para o bem. A gente só tem que ter fé, acreditar, orar, trabalhar e ter uma conduta reta, honesta. Com isso, as coisas vão se encaixando. Não existe ninguém que não vai passar por uma tempestade. Todo mundo vai passar por tempestades durante a vida. Mas a gente vai chegar lá no final e o sol vai estar nos esperando.